A ação de Sanepar está há mais de 1 ano e meio parada, muito próximo dos mesmos valores. Mas por que mesmo assim eu continuo comprando Sanepar? Pois bem, você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. E como a gente pode ver no gráfico, desde lá do comecinho de 2021, a Sanepar não fez grandes oscilações na sua ação. Ela continuou durante boa parte do tempo a preços muito próximos. Mas esse vídeo aqui, ele não é especificamente sobre a Sanepar, mas sim sobre várias ações que têm esse tipo de valorização chamada de ação tipo caixote. Mas o que seria uma ação de valorização tipo caixote? Que nome esquisito, não é mesmo? Pois bem, fica mais fácil mostrar do que explicar, mas a Sanepar, obviamente, é uma dessas ações. Então aqui a gente tem a cotação de Sanepar e como você pode ver ali no gráfico, essa cotação ela vai de 2012 a 2022, ou seja, são os últimos 10 anos de cotação da empresa. E se você reparar, desde lá de 2012 até por volta de 2015, a ação não oscilou muito. Ela também ficou pela maior parte do tempo muito próxima ao mesmo preço. Óbvio que houve momentos que ela ficou um pouquinho mais cara do que esse caixote, e óbvio que houve momentos que ela ficou um pouquinho mais barata do que esse caixote. Mas em geral, na maior parte do tempo, de 2012 a 2015, ela ficou muito próxima à mesma faixa de preço. E depois disso, desse tempo todo com a ação meio que parada, andando de lado, sem muita movimentação, o que aconteceu com o preço da ação? Bem, ela teve uma valorização de 330% em 2016, ou seja, uma forte valorização em um curto espaço de tempo. E depois disso, o que aconteceu com a ação? Ela, de novo, de 2017 a 2018, não oscilou muito. Ela ficou durante todo o tempo a preços muito próximos do que ela costumava ficar. Óbvio que se você olhar aí pelas linhas que eu fiz, vai ter um único momento que ela ficou acima da linha de cima e vai ter um período pequeno que ela ficou abaixo da linha de baixo. Mas na grande maioria, ela ficou dentro desse caixote de preço. E depois dessa grande valorização, ela teve aí uma queda, que a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, e de novo entrou em uma lateralização. Ou seja, de novo, a ação entrou nesse período parado, que ela não faz nada, em que ela sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe mais um pouquinho, depois cai de novo, mas a ação não dá grandes solavancos. Ela não aumenta muito de preço, mas também não cai muito de preço. E com isso ela está desde o começo de 2021. Aí temos há mais de um ano a ação no mesmo patamar praticamente. E nesse vídeo a gente vai explicar duas coisas. Primeiro, o que isso significa e segundo, o porquê que isso ocorre. E obviamente vamos falar o porquê que é importante o investidor saber disso. Então primeiro a gente vai falar o que significa isso. A gente tem que olhar o histórico de cotação da Sanepar nos últimos 10 anos e ver o que eles nos mostram. Basicamente a gente tem uma valorização tipo caixote, que é muito comum em algumas empresas de utilities. Utilities seriam empresas de utilidade, empresas que você não consegue muito não utilizar o serviço delas, como por exemplo saneamento básico e energia elétrica. Então quando a gente analisa a cotação de Sanepar nos últimos 10 anos, fica muito nítido que a ação fica muito tempo parada. Ou seja, ela não sobe muito, ela não cai muito, ela não faz nada muito interessante e de repente, do nada, ela tem uma alta gigantesca. Então vamos supor que você comprou Sanepar no último 1 ano e meio e você está olhando e falando, nossa, a cotação de Sanepar não sobe, não cai, não faz nada. Será que não é melhor vender essa ação e comprar outra? Bem, a resposta é não, porque na verdade, provavelmente a Sanepar vai ter uma grande valorização em algum momento daqui a 1 ou 2 anos, como já teve no passado. E aqui vale destacar que eu estou pegando o gráfico desde 2012, dos últimos 10 anos, mas se eu pegasse desde 2002, ou seja, os últimos 20 anos, eu teria o mesmo resultado, de que ela fica parada por um bom tempo e depois tem uma forte valorização. E é muito importante o investidor entender isso, porque existem várias ações de utilities que têm essa característica e se o investidor não tiver paciência de esperar alguns anos para a valorização gigantesca da ação, ele simplesmente vai acabar vendendo a ação e comprando outra, simplesmente por julgar que a ação não é um bom investimento porque a ação não sai do lugar, o que seria um erro muito grande. Um outro ponto que você pode notar é um excesso da alta. Quando a ação sobe, ela acaba subindo mais do que deveria. Isso acaba gerando uma forte correção no fim do ciclo de alta. Isso é completamente normal, isso acontece em quase todas as ações do mercado. Sempre que as ações sobem, elas acabam subindo demais e tem uma correção para baixo. O mesmo vale para quando cai. Quando uma ação cai, ela acaba caindo demais, acaba tendo uma correção para cima. Isso é bem comum. Mas a última correção que a Sanepar teve, que foi a de 2020, foi muito maior do que o normal, isso porque ela enfrentou uma crise hídrica. Ou seja, a empresa sofreu com a falta de água nos seus reservatórios, isso afetou muito a empresa e isso fez que a sua cotação caísse bastante.
Mas é um problema que já foi resolvido e, por exemplo, a cotação da sua ação também não andou, continua nos mesmos níveis da crise hídrica, o que mostra que é uma forte oportunidade para o momento. Então imagina que você tem uma pessoa que ele faz um aporte em Sanepar lá em outubro de 2018, por exemplo, e logo em seguida a ação sobe 180%, ele quase triplica o valor que ele aportou em pouco tempo. Isso foi muito bom para ele. Mas não foi tão bom assim porque ele não fez um aporte muito grande. Então imagina que ele aportou R$1.000. Tá, esses R$1.000 viraram 2.850. Pô, legal, mas não mudou a vida dele. Agora imagina a pessoa que aporta R$1.000 aqui, mais 1.000 aqui, mais 1.000 aqui, mais 1.000 aqui, mais 1.000 aqui. Então nesse caso a pessoa conseguiu aportar muito mais do que no caso anterior, porque ela foi aportando com o tempo. E ela já sabia que a ação de Sanepar ia ficar parada por anos. E isso deu uma tranquilidade muito grande para esse investidor, porque sabia que o valor da cotação não seria um problema. Ele já esperava que a ação ficasse lateralizada por um bom tempo. Então, quando houve essa grande valorização da Sanepar, logo depois, ele conseguiu aproveitar muito e ganhar, obviamente, muito mais dinheiro do que o investidor que, infelizmente, só aportou em outubro de 2018 e aportou apenas uma vez antes da grande alta da Sanepar. E agora eu vou explicar por que acontece esse tipo de valorização de caixote, mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas por que acontece esse tipo de valorização caixote? Por que a ação da empresa fica por anos paradas e depois sobe tudo que deveria subir de uma vez só? Basicamente, empresas de utilities são muito resilientes. A receita e o lucro dessas empresas costumam ser muito constantes. Então, por exemplo, a Sanepar, mesmo na crise hídrica, o lucro da empresa caiu só 6%. Ou seja, da pior coisa que poderia acontecer para a empresa, o lucro cair só 6%, mostra como a empresa é muito resiliente. Só que essas empresas de utilities, elas precisam de novos projetos para aumentar os seus lucros. E aí que vem a valorização da ação. A valorização extremamente rápida ocorre muito próximo à conclusão desses novos projetos, porque muitas vezes esses projetos demoram anos para ficar prontos. E o preço da ação só vai realmente refletir o aumento de lucros que esse projeto vai gerar muito próximo ao projeto ficar pronto. E existem várias empresas com essa característica. Por exemplo, a Engie é exatamente assim. Se você pegar a cotação histórica da Engie nos últimos 20 anos, você vai ver a mesma coisa que você viu em Sanepar. A ação fica parada por muito tempo e depois sobe tudo de uma vez. A mesma coisa acontece com a Alupar também, que está com vários projetos para entrar em operação muito próximo. A mesma coisa também aconteceu com a EDP, que é outra empresa do setor elétrico. A própria Sanepar, como foi falado no vídeo, isso também ocorre. E a Copasa, que são duas empresas de saneamento básico, que também tem esse estilo caixote de valorização das suas ações. E se você chegou até aqui, eu vou recomendar outros 2 vídeos de Sanepar que a gente tem aqui no canal, que a gente explica melhor o case de Sanepar, mas se você não for inscrito, eu vou pedir para que você se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, esse vídeo vai acabando por aqui e até o próximo.